Olá, nós estamos aqui hoje para falar da liderança feminina em tempos modernos, pós-modernos, em comparação com aquelas mulheres que temos retratado na Bíblia em suas mais diferentes histórias, em suas mais diferentes situações. Muitas vezes, passando um olhar rápido sobre textos bíblicos, vamos encontrar mulheres que nos pareçam fracas, insensatas, desprezadas, infelizes, frustradas. Mas qual é o plano principal de Deus para a mulher? Será que Deus faz distinção entre homem e mulher no quesito liderança, no quesito posicionamento frente à vida e às necessidades que a vida nos apresenta? Para falar sobre esse tema e ajudar você, mulher, a exercer liderança com eficiência, com eficácia, eu estou aqui trazendo para conversar com a gente sobre este tema a psicóloga e neurocientista Rosana Alves. Bem-vinda. Obrigada. Rosana, estou apresentando você, uma mulher moderna, como cientista, como psicóloga, como uma profissional bem resolvida, mas ao mesmo tempo nós vamos falar a partir de uma visão em que a mulher, muitas vezes, ainda em tempos tão modernos, está em busca de uma conquista pelo seu lugar, quando ainda vemos mulheres ganhando menos, exercendo uma liderança considerada em segundo plano e ainda querendo se igualar aos homens. Como que a gente faz essa ligação entre o que nós vivemos hoje, nessa contínua busca, com aquele plano que Deus tem para nós? O plano de Deus é sempre de igualdade entre homens e mulheres. A grande questão é, qual é o plano de Deus para cada um destes seres, né? O masculino e o feminino, dentro desta liderança, dentro da nossa principal função como servos de Deus e como pessoas que têm a responsabilidade de trazer alegria, felicidade, desenvolvimento espiritual para aqueles que a rodearem. Quando nós falamos de diferenças entre homens e mulheres, temos que saber que existem diferenças sim. Senão Deus teria feito ou os dois homens ou as duas mulheres. Existem diferenças, mas essas diferenças precisam se somar para que elas alcancem o objetivo de Deus. Essa ideia de que na Bíblia a mulher é inferior, talvez isto seja a leitura feita por pessoas que considerem uma diferença de gênero a partir do que leem. E essa possibilidade, ela é tão forte que ainda, como eu disse, nos dias atuais nós parecemos ainda estar em busca de uma conquista por um lugar, por uma posição melhor. Sim. Então, hoje, você ser uma cientista, uma mulher independente, uma mulher que trabalha, uma mulher que ensina, é um valor conquistado ao longo dos anos, sim. Mas você ainda vai aparecer em capas de revistas, essas mulheres que conseguem esse lugar, aparecem em capas de revistas ou em programas de televisão como, uau, elas conseguiram. Mas não é plano de Deus que nós sempre estivéssemos nesse papel já conquistado, ou melhor dizendo, dado por Ele? Com certeza. E quando nós pensamos no plano de Deus para o ser humano, nós temos o plano ideal que Ele criou, deixou no Jardim do Éden. O que o pecado fez conosco? Ele fez com que todas as funções, tudo que Deus deixou de tão belo, desviasse-se do plano original. Então era para que Eva fosse uma auxiliadora, aquela mulher que estaria ali ajudando Adão em tudo que ele fizesse. E o que acontece? O pecado vem e diz assim, vou colocar desavença entre vocês. E esta desavença vai ser um considerando-se superior, o outro inferior, disputando funções, querendo mostrar que pode fazer melhor do que o outro. E é isso que nós precisamos começar a mudar. Aqueles que ainda acreditam que é assim. Então, nós fomos feitos sim num plano original e precisamos caminhar em direção a este plano novamente. Retorno a ele, né? É um retorno a ele. E muitas vezes esse caminho não é simples. Hoje mesmo, falando da ciência, hoje o número de mulheres cientistas, de cientistas mulheres, já é maior do que de homens. Olha falando já numa realidade de Brasil. Mas isso não significa que os homens não são bem-vindos e que também não exercem muito bem esta profissão. Mas as mulheres foram conquistando ao longo do tempo esta função. Ou reconquistando um lugar que já era dado a ela por Deus originalmente. Nós vamos encontrar, por exemplo, na Bíblia, Deus chamando Ana, Deus chamando Raabe, uma prostituta. Sim. Nós vamos encontrar chamando Uda, uma mulher, no papel de profetisa. Nós vamos ter Débora como juíza. Então vamos falar um pouco dessas mulheres, se referindo a esse passado tão necessário de ser
vir para o nosso presente para reforçar ou trazer a nós o que Deus planejou para nós. Destas mulheres, ou de muitas outras mulheres que a Bíblia nos traz como liderança importante, como estas que eu falei, por exemplo, vou citar novamente Hulda. Quem fez de Hulda essa mulher de liderança forte? Quem fez de Ana uma mulher com uma liderança forte? Somos nós que nos fazemos? Somos nós que nos preparamos? Ou tem algo maior trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade de fé? Deus é quem escolhe. E é este mesmo Deus quem capacita para fazermos as obras. Eu acho que a grande dificuldade que muitas mulheres têm, sendo líderes nas suas comunidades ou nas suas associações, é que nós queremos escolher a função de liderança para exercer. Deus escolhe Hulda para ser profetisa, escolhe Ana para ser a mãe de um grande líder. Deus escolhe Maria para ser a mãe de Jesus. Escolhe Esther como rainha para que libertasse o povo. Ela é considerada o Messias do Antigo Testamento. A grande questão hoje é assim: aceito a função que Deus está dando para mim como líder? Eu quero ser aquela líder que está o tempo todo em frente às câmeras, dos holofotes? Ou eu sou o tipo de líder tão necessária que é aquela que acalenta os corações? Que trabalha nos bastidores. Exatamente, nós encontramos Débora, que o rei, né, fala assim: olha, eu não vou para a guerra não, se Débora não for comigo. E como que Débora se levanta? Ela se levanta dizendo assim: levantei-me, levantei-me como mãe de Israel. Ela não diz assim: olha, levantei-me porque eu me considero mais capaz do que esse rei para ser líder. Afinal de contas, ele não consegue ir a uma guerra sem mim. E ela diz assim: não, eu estou me levantando para um papel que é básico, que é amar, que é proteger, estar ali para resolver questões de conflito, talvez as mais básicas, que vão influenciar nas decisões mais complexas, nas questões mais complexas. Ela levanta-se como mãe. E quando nós falamos de uma mulher mãe, nós estamos falando de uma serva. Que muitas vezes tira de si o olhar de si para pensar nos filhos. Então nós estamos falando de uma líder, de uma mulher que se levantou como líder, não porque ela achou que tinha condição de ser líder, mas porque ela teve disposição em aceitar um chamado. E aí eu te pergunto, era um momento de conflito, uma guerra, havia um rei, havia um juiz e houve um chamado para que essa mulher fosse dar suporte para que houvesse o ganho dessa guerra a favor do povo de Israel. O fato dessa mulher ter sido chamada e não ela ter se apresentado diz o que para a nossa liderança feminina hoje? Porque quando nós estamos dispostas a fazer algo para ajudar os outros, para ajudar nesta grande missão que é salvar pessoas, esta é a grande missão nossa como indivíduos, como igreja, como ministério. Quando ela faz isso de forma não intencional, porque ela cuidava da sua casa, as pessoas começam a perceber que ela tem esta função de auxiliar, que Deus fala com essa mulher, que ela tem palavras sábias. O rei fala assim: não dá para ir para uma guerra sem uma mulher dessa. O reconhecimento não vem dela mesma. Ela mesma não diz assim: gente, olha eu aqui, olha a minha função. Olha a minha competência. Olha a minha competência, até o rei vem conversar comigo, não. Ela está em casa. Um rei diz assim: vamos lá para a guerra, você é essencial. É muito importante que as pessoas percebam que nós fazemos diferença, não porque queremos fazer, mas porque o amor às pessoas, o querer se estar disposta para esta obra, torna-nos capazes, porque não somos nós quem escolhemos o ofício. Aí reforçando, por que mesmo que ela se coloca como mãe de Israel? Porque ela vai servir. A mãe serve. A mãe é aquela que tem aquele olhar e fala assim: meu filho precisa disso. Agora é hora de abraçar, agora é hora de falar um pouquinho mais dura com o meu filho, mas a minha função é sempre servir. Eu acho que este é o tom de todas as relações, né? E quando nós estamos trabalhando na igreja, trabalhando com as pessoas, se o tom não for servir, que diferença eu vou fazer na vida do outro? O que eu posso dar para que o outro possa ser melhor é o que vai fazer diferença. Se eu não tiver isto como o carro-chefe de todo o meu trabalho, talvez eu tropece, talvez eu me frustre, porque eu talvez esteja procurando algo que não está ali no âmbito de servidão.
Então, passando por essas histórias, nós já começamos a identificar, e outras mais vão nos dizer, que, na verdade, esse é o plano original de Deus e que, ao longo da história, quem foi restaurando, resgatando quando isso se perdeu, foi justamente o cristianismo. Nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, valorizando 100% as mulheres. Quais momentos do ministério de Jesus te chamam a atenção no valor que ele deu às mulheres? A gente pode lembrar daquela história tão linda, Jesus à beira do poço, precisando de água, e chega uma mulher samaritana. E Jesus fala assim: mulher, sabe, eu posso te dar uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. E assim você é capaz de ir e buscar outras pessoas para escutar falar sobre esse Deus. É tanto que ela vai para a cidade e volta com seu pequeno grupo. Para escutar falar de Jesus. Jesus fala assim: discípulos, vão comprar alimento, porque ele tinha um encontro muito especial com uma mulher. Interessante que essa mulher, ela não aparece com um nome. Ela é designada como a mulher de Samaria, mulher samaritana. Sim. Mas ela vai, diz de ter conhecido Jesus, e o pequeno grupo vem, um grande grupo se forma, e uma liderança se apresenta por meio de uma mulher em que aparece de modo tão singelo, porém tão significativo. Será que isso vai dizer para nós, mulheres, que a nossa liderança é efetiva, talvez não se dê no sentido mais amplo da palavra, em estar à frente de um grande grupo de mulheres, de estar à frente de uma grande liderança do Ministério da Mulher, com toda a demanda de trabalho que ele me exige, mas talvez a começar dentro de casa, talvez a começar com os meus vizinhos, com o meu amigo. Qual é a amplitude da liderança de uma mulher? A amplitude é onde ela estiver, ela precisa ser uma influência positiva. Porque talvez eu esteja dentro de casa e os meus filhos precisam olhar e dizer assim: olha, vale a pena ouvir a minha mãe. Uma mulher humilde, uma mulher sábia, uma mulher que, quando fala as coisas, elas acontecem da forma que ela diz, porque parece que ela tem uma relação com Deus muito grande. E estes meus filhos, eles vão influenciar os amigos. Esta minha influência dentro de casa vai se refletir na minha igreja. Então, onde eu estiver, eu posso ser essa líder. E é muito interessante, o nome da samaritana não é citado nessa história. E talvez esta mulher, e eu tenho certeza disso, que ela não disse assim: Senhor, eu quero que meu nome apareça. Sou uma samaritana qualquer. Eu sou uma mulher que foi buscar água e o Senhor disse assim: quero te usar como minha serva e olha só a minha influência. Por favor, meu nome. Não. Ela não reivindica isso. Ela não reivindica, porque ela estava muito feliz que o que ela recebeu de Jesus, ela precisava compartilhar. Quando nós percebermos que o que recebemos de Jesus é importante o suficiente para encher a minha vida e transbordar para a vida dos outros, será um privilégio ser serva de Jesus. Então, a grande liderança, ela acontece primeiro comigo, em mim, nas minhas emoções, que me motivam, que motivam as minhas ações, as minhas atitudes. O quanto essa liderança me faz feliz a partir do que acontece aqui dentro de mim, que é justamente a partir do encontro com Jesus. Com Jesus, aceitando que Ele é o grande líder. Ele é o grande líder, exatamente. Eu faço o que Ele me ordena. E isso desenvolve em cada uma de nós a humildade, o saber ouvir. Porque se eu escuto Jesus dizendo para mim o que eu devo fazer, eu me torno uma pessoa capaz de escutar o que o outro tem para me dizer. Seja pedindo um conselho, seja me dando um toque que eu preciso melhorar em alguns aspectos, porque Deus nos chama para sermos líderes e este ministério nos torna cada vez mais maduros. Moisés começa, um ministério ali com a sua irmã Miriam. Miriam, ela começou a ser líder, cuidando do seu irmão, olhando lá se tudo estava dando certo dentro daquele cestinho. Ela fez o que a mãe a ordenou. Cuide do seu irmão. Foi esperta naquilo que lhe foi dado para fazer. Obediente, esperta, atenta, refletindo, observando, mas ela tinha um mandado, alguém a orientou. Com certeza. E essa postura de Miriam quando criança vai fazendo-a uma líder promissora ao longo da vida. Com certeza, e ela vai se tornando promissora, é uma das únicas profetisas do Antigo Testamento, Nós só encontramos quatro profetisas, e é tão interessante que um dia Miriam recebe uma punição do próprio Deus. Ótimo, então falarmos nesse aspecto quer dizer então que um líder pode errar.
Que uma líder pode errar, que o líder é passível de ser advertido, de ser ensinado, advertido, e ela foi duramente advertida por Deus. 7 dias, uma nação esperando para que ela se livrasse daquela doença, daquele castigo de Deus, para que eles continuassem a caminhada. Só que o erro de um líder não é um erro qualquer. O povo parou, estacionou até que se resolvesse o conflito dela, né? Então, assim, aí que está a grande responsabilidade da liderança, de ser chamada por Deus, capacitada por Deus e andar em obediência a Deus, tendo cuidado do nosso coração. O nosso coração é enganoso, você sabe disso. Muitas vezes nós nos orgulhamos do nosso chamado, nós nos orgulhamos e nos tornamos prepotente. Por que Deus só fala com ele e não comigo? Por que a outra líder pode e eu não posso? Por quê? E esse porquê, fazendo o meu coração tornar-se inflado pelo meu egoísmo, faz com que a minha liderança seja um fracasso e todos sofram junto comigo. Aí que está a questão. Se o líder erra, ele não erra para ele sozinho. Tem uma consequência e um equívoco que não podemos cometer. Talvez Miriam, quando era ainda uma menina, deu tudo tão certo. Gente, que plano magnífico, né? De colocar um bebê num cesto, e ela falou para aquela princesa tudo o que devia ser dito. Um plano difícil para uma garota. E ela deu conta. Aí quando está lá na frente, já uma mulher madura, ela comete um erro tão infantil, assim, caçoando da esposa do seu irmão. Uma situação tão desnecessária. Mas talvez ela se encontrasse numa posição que ela dissesse assim, olha, já estou madura, já sei como lidar com todas as situações, já sou PhD na área. E aí ela erra. Mas sabe o que é lindo de tudo isso? Miriam erra, tem que ficar 7 dias fora do acampamento, mas ela volta. Ela volta, aceita a disciplina que recebe de Deus e volta para o meio do povo. E continua sendo uma líder. Ela não diz assim, já que eu fui humilhada, já que eu andei tanto tempo com este povo, sacrifiquei, corri muitos riscos, e agora eu vou ser punida por causa disso, não volto. E talvez nesse momento estejamos falando para algumas líderes que passam por dissabores, que passam por algumas repreensões e digam assim, agora eu não quero mais a liderança, porque fui repreendida. A maturidade espiritual e a maturidade pessoal diz para mim e para você que somos capazes de receber repreensões e nos tornarmos melhores com o lapidar que recebemos de Deus e de Deus através das pessoas. Por que não parar e refletir? Talvez estou fazendo alguma coisa, estou fazendo por tanto tempo, mas ninguém teve a coragem de dizer assim, olha, existe uma estratégia melhor. A humildade, ela é um requisito essencial para a liderança, principalmente quando estamos falando de liderança no reino de Deus. E essa humildade, ela vai sempre ser testada justamente na hora em que não der certo o meu projeto. Organizou o encontro de mulheres e você planejou e você criou expectativas de que tudo saísse muito bem, mas quando ainda você está planejando, chega alguém para te confrontar, para te criticar, para dizer que não é assim, que não é dessa maneira, ou para dizer exatamente para você de que você está errada. Entra a humildade para dar ouvidos, para saber quem você é, o que você está fazendo, qual o propósito. E eu acho que isso é uma questão interessante para a gente trazer à tona. O que faz uma liderança ser realmente efetiva? É essa humildade, é essa disposição, o que na sua opinião torna essas mulheres sobre as quais estamos falando e ainda outras que temos para olhar para elas e aprender com elas, o que torna essa liderança que cai, que erra, que é advertida, que é separada, que traz consequências ruins quando erra, mas também que traz maravilhas quando ela se posiciona diante de Deus e diz, sim, eu aceito o seu chamado. O que você considera mais efetivo? Eu lembro muito de Ana. Lembra que Ana, ela estava indo ao templo orar com uma angústia no seu coração, porque se sentia humilhada, rejeitada porque não tinha um filho. Ao chegar no templo pela manhã, está ali orando. Olha que coisa linda. Intercedendo por sua família, pedindo a Deus misericórdia, tentando entender algumas coisas da sua história. E chega um líder máximo da igreja na época, Eli, e diz assim, mulher, porque estás embriagada esta hora da manhã, ages como uma sem vergonha. Que doido.
Naquele momento, Ana tinha todo o direito de alterar o tom com Eli. E talvez ela pudesse dizer assim: Eli, quem é sem vergonha aqui são seus filhos. Você está dizendo de mim, mas não cuida da sua própria casa. E colocar o dedinho, o dedinho bem no nariz de Eli e falar assim: está me estranhando? E o que ela diz? Ela só diz assim: não servo meu, não senhor meu. Aqui está somente uma serva com dor no coração. As palavras brandas, elas são a resolução para muitos problemas. Dizer assim: olha, eu estou sofrendo e mesmo assim eu posso entender que você também erra. Eu estou sofrendo e talvez você esteja me humilhando no momento que eu estou tentando servir todo mundo, mas mesmo assim, eu te reconheço como alguém amado. Eu te respeito. Eu estou aqui para ouvir o que você tem para dizer. E é tão interessante que aquelas palavras de Ana mudam toda uma situação. O próprio Eli imediatamente diz assim: desculpa o equívoco. Eu realmente te confundi com as outras pessoas, mas você é diferente. Pode levantar, filha. Vai para casa porque Deus já ouviu a sua oração. E ele diz isso porque ele reconhece em Ana uma mulher especial. Ele diz assim: não, essa mulher não é qualquer. Levanta. Porque naquele momento, Ana soube que mesmo tendo o direito de se defender, ela preferiu entender o outro. E isso fez toda a diferença na vida dela, na vida de Eli e na história de uma nação, porque ela tem Samuel, né? Toda a diferença. Então nós podemos somar a tudo que já dissemos sobre liderança, que ser líder é principalmente ser líder de si mesmo. Ela tinha o direito, mas não usufruiu. Sim. Ela tinha argumentos para bater de frente com aquela autoridade, mas ela estava sendo injustiçada. Claro. Ela poderia muito bem se utilizar daqueles argumentos absolutamente plausíveis, absolutamente verdadeiros e o colocar no lugar dele. Afinal, realmente ele estava errado, mas mesmo diante de uma situação de injustiça, de uma situação contraditória, de uma situação em que ela já estava tão machucada, tão ferida, e em vez de ser acolhida, foi rechaçada, ela, sabendo quem era ela mesma, sabendo ter controle sobre ela mesma, mesmo na angústia, ela soube se colocar. Então você está dizendo, nós estamos chegando a uma ideia ainda mais concreta de que liderança é, antes de tudo, de ser líder do outro, ser líder de mim mesmo, o que muitas vezes falta a nós, mulheres. Nós somos tomadas por muita emoção, nós infelizmente ou felizmente, não sei, somos muito vítimas dos tais hormônios, da nossa oscilação, do que eu estou hoje, de como estarei amanhã. Então nós somos vítimas de nós mesmos. Mas eu estou vendo mulheres que se colocam muito bem como líder quando elas sabem quem são, o valor que elas têm, que chamado elas têm, e nem usufruindo da condição de ser mulher no sentido mais justo da palavra, mas simplesmente há algo maior que me motiva. É o caso, por exemplo, esse aqui. E muitas vezes falta o foco. Eu estou fazendo uma programação na igreja, estou dando um treinamento para as mulheres. E lá aparecem a metade do que eu estava esperando, né? Somente 50% das mulheres estão ali. E talvez eu diga assim: nunca mais vou fazer. O que te motiva? Ou tudo que eu faço, ninguém vê o que eu faço, ninguém viu o meu trabalho. Qual é o foco? Por que faço? Será que vale a pena que uma mulher saia motivada? Que uma mulher, ao escutar estas palavras, diga assim: uma angústia que trazia há 20 anos foi desfeita nesta reunião. Ou que ninguém diga nada, mas que você fala assim: Senhor, fiz o melhor e sei que o Senhor me ajudou. Quando nós temos o foco na salvação, no serviço, no dar o meu melhor e permitir que Deus me guie, nós estaremos satisfeitas com o resultado que vier. Talvez eles não sejam visíveis. Talvez os frutos venham daqui a muito tempo, ou talvez nem venham da forma que eu esperava. Mas eles virão. E seria muito bom se todas nós disséssemos, parafraseando Esther, né? Se tiver que morrer, morrerei eu. Mas eu vou cumprir a minha missão. E ela era uma rainha. Ela não precisava morrer com o povo, colocar-se nesse risco. Mas ela diz assim: Deus me escolheu para esta missão. Entrarei na sala do rei, colocarei a minha vida em risco, mas eu cumprirei a minha missão. E Deus coloca cada uma de nós em uma missão. Umas para serem rainhas, como foi Esther. Umas para serem a líder direta do Ministério da Mulher, da sua associação ou da sua igreja.
Mas nós todas precisamos perguntar para Jesus: Senhor, qual é a minha missão? E Ele vai nos responder. Ele vai nos responder dando filhos e todos os dias dizendo assim: faça o culto com eles. Deus pode te dar a missão de ser líder na sua igreja e dizer assim: motive essas mulheres. Seja o ouvido que elas precisam. E cada uma de nós vai descobrindo qual é o principal papel. Jesus escolheu Maria, uma menina de 16 anos, para ser o exemplo de mulher, para ser a mãe do Salvador. Então, para Jesus não existe diferença de idade, não existe uma diferença de status social, situação financeira. O que existe para Jesus só são duas classes de mulheres. As que estão dispostas a trabalhar para Ele e as que acham que não precisam trabalhar para Ele. Jesus lida com essas duas classes. Eu quero que você, que todas nós, façamos parte daquelas que dirão para Jesus assim: Senhor, que queres que façamos na Tua obra? Porque o meu trabalho pode ser silencioso para o ouvido do mundo, mas pode ter um impacto na vida das pessoas. E eu estou pensando aqui justamente naquela mulher que não se sente capaz, porque tem uma história, porque tem frustrações, medos, e isso tudo oprime e não a deixa crescer, evoluir. Fantasmas, vozes, ideias, entendam o que eu quero dizer com fantasmas, aquilo que você vai arrastando ao longo da vida, dizendo que você não é capaz. E aí você vai dizer, mesmo no plano de Deus, outras sim poderão ser chamadas, mas você, aí eu vou me lembrar de Raabe. Como Deus chama Raabe para ter um lugar especial, se não foi somente a disposição daquela mulher que, mesmo em face de ser uma prostituta, de ser de um povo que não era o povo de Deus, mas aceita e confia nesse chamado. E Deus faz dela a mulher que faz e põe o nome dela na sua genealogia. Que genial! E é tão interessante que quando os espias chegam na casa de Raabe, ela faz uma das declarações mais lindas sobre Deus. Ela diz assim: olha, o Deus de vocês, o Deus de Israel, é aquele que está acima nos céus, debaixo da terra, que está o tempo todo rodeando o seu povo e protegendo. Ela reconhecia quem era esse Deus. A partir do momento que reconhecemos que temos um lugar especial no coração de Deus, nós iremos encarar esses desafios da vida como potencialidades, como possibilidades de crescer, de sermos servas de Jesus. Encontramos nesta mesma história uma mulher que entra aí na vida, na familiar de Raabe, né? O que a gente fala de Ruth? Casada com Boaz, filho de Salmão com Raabe. E aquela mulher que era de um povo pagão, um povo que o próprio Deus tinha dito assim: esse povo não pode entrar no templo, os moabitas. E nós encontramos uma mulher dizendo assim: o quê? O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. E onde este povo, o teu povo é o meu povo. Onde quer que este Deus me levar, eu irei com ele. E é tão interessante que quando chega neste lugar, nessa terra distante, a Ruth não diz assim: olha, Noemi, você vai lá para o campo respigar, viu? Porque você é do povo, fala a língua deles, você tem todo o direito. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. A hora que eu perceber que todo mundo me aceitou, eu vou para o meio deles. Essa mulher, ela vira para a sua sogra e diz assim: sogra, fica em casa. Eu vou para o campo respigar porque eu sou mais forte. Eu sou mais nova que você. Tenho a condição de ir e voltar para casa com alimento para nós duas. Olha o serviço de novo. Ruth percebendo que ela tem condições até físicas. Em melhor condição do que a sua sogra para ir ao campo. E muitas vezes a minha parte neste serviço, nesta liderança, seja fazer o serviço que aquelas mais velhas não conseguem mais. Porque talvez você é escolhida para ser líder e você ainda é muito jovem. Mas você foi escolhida porque tem coisas que as mais jovens têm mais energia para fazer do que as mais velhas. E é uma parceria. É sempre um partilhar, um compartilhar histórias. E novamente se destaca aí a disposição em servir. Sempre que a gente traz à tona a palavra liderança, me dá a ideia de chefia, me dá a ideia de posição em que eu comando, em que as ordens ou a direção é dada por mim.
E está certo que a direção é dada por mim, mas no sentido do serviço. Primeiro ela se dispõe aí, primeiro você precisa se dispor aí. Por que você faz a sua programação, essa programação com a sua igreja? Por que você está assistindo a essa programação? Por que você está estudando sobre liderança feminina? Se você estiver estudando liderança feminina para ser uma líder em que vai dar as coordenadas e você vai dizer o que tem que ser feito, simplesmente para depois ser reconhecida como alguém que sabe dirigir, sem que antes você tenha vivido o aspecto do serviço. Eu faço o que eu faço porque amo. Eu faço o que faço porque eu vejo cada rostinho de cada mulher ou de cada pessoa que está em torno de mim para ser atingida numa necessidade, para ser atendida numa necessidade. Ela diz, eu vou ao campo. Ou seja, eu vou servir em teu lugar para te poupar, para te ajudar. Rosana, eu estou aqui pensando também numa outra figura que já citamos agora há pouco, mas eu quero trazê-la à tona para novamente destacar o papel dessa nossa liderança a partir da nossa casa, do nosso convívio, do que está mais próximo de nós. Eu vou trazer à tona novamente Hulda. Hulda, ela foi chamada e ela profetizava e ela atendia, ela trabalhava em casa. O que a gente pode dizer um pouco mais sobre a liderança feminina em casa, como esposa, como mãe, como mulher? O que acontece dentro de uma casa que pode ser chamado de papel profético? Ela podia atender as pessoas na sua própria casa porque o seu lar era coerente. Quando as pessoas entravam naquele lar, falavam assim, não, faz todo sentido. Uma família em harmonia, onde nós vemos as pessoas se entendendo, ela não deixando a sua função de mãe. Porque nós podemos trabalhar na igreja, mas não podemos esquecer que somos esposas, que somos mães, que somos influência em uma célula menor. Cuidar de uma igreja e negligenciar os filhos vai contra os princípios divinos, vai contra a vontade do coração de Deus. A nossa casa precisa ser a nossa primeira escola. E a escola onde as melhores pessoas serão formadas. Porque quando eu estou ali no dia a dia, é que eu me revelo quem eu realmente sou. É naquele ambiente que eu posso lapidar o meu caráter. Quando eu tenho que me controlar para educar o meu filho sem desprezá-lo, sem mostrar que ele é incapaz de seguir ordens. É quando eu olho para o meu marido e digo para ele que eu estou para somar na função dele, de líder daquela casa. Que eu estou ali para ser companheira. Que eu posso contribuir ajudando os meus filhos e também me controlando financeiramente. Se eu não trabalho, e se eu trabalho, o meu salário é para somar. É dentro de casa que eu me revelo como uma serva de Jesus. E muitas pessoas não têm a condição de liderar tão bem a igreja porque não conseguem liderar em casa. Nós encontramos na história de uma família e nós conhecemos Noé com os seus 3 filhos. Uma nação, o mundo daquela época não aceita entrar numa arca. Mas os filhos de Noé entram. E eu vejo nessa história toda uma mulher forte, acompanhando Noé em toda essa trajetória. Porque o mundo pode não aceitar a mensagem, mas aqueles 3 homens entram na arca, acompanhados de suas esposas. Porque dentro de casa, com certeza, eles tiveram uma mãe que dizia assim, o papai está trabalhando numa arca. E ela é a salvação da nossa família. É uma mulher trabalhando junto. Isso nós encontramos também na história de Priscila e de Áquila. Claro. Nós encontramos Priscila dando conselhos para Apolo. Antes de Apolo nós foi um falarmos, grande homem. Antes de nós falarmos sobre Priscila e Áquila nesse trabalho lindo de ver no Novo Testamento, Sim. de uma liderança presente, equivalente à liderança de um homem. Eu ainda quero fechar a história com Hulda quando o rei Josias se encontra no momento de perceber a urgência em que seja feita uma reforma espiritual em Israel, e quando ele toma a ideia da proporção de como Israel estava longe do plano de Deus, ele diz, vai falar com Hulda e vê o que Deus tem a dizer a mim por meio de Hulda. Isso é extremamente significativo. Terminando aquele momento, ele então declara para todo Israel, chama todo o povo para que seja feita uma reforma espiritual naquele lugar, que sejam derrubados altares, que seja limpo o templo, que então o povo de Deus se volte ao plano original de Deus, de adoração ao único Deus, e quebre-se os postes e a idolatria
seja confrontada. Mas isso veio por meio da palavra profética de uma mulher. Nós vamos ver então que Deus se utiliza de homens e mulheres no momento que Ele queira, da maneira como Ele queira, desde que seja com o propósito de trazer, como sempre o faz, de trazer à tona a sua vontade, ou seja, homem e mulher como canais de Deus. E por isso que não faz sentido algumas pessoas dizerem assim, então, Deus, Ele prefere homens ou mulheres para o seu ministério? Existe um papel específico para o homem e um específico para a mulher neste plano da salvação, no cuidar da igreja? Não. Deus tem um projeto e este projeto pode ser exercido por qualquer pessoa. E isso vai aparecer justamente nessa imagem, nessa figura. Um rei que pede para uma profetisa lhe dizer o que Deus tem para dizer naquele momento. O rei poderia dizer, não, eu sou o homem, Deus vai ter que falar comigo. Mas como era um homem de Deus, ele sabia muito bem que a escolhida naquele momento para ser a voz profética de Deus vinha por meio de uma mulher. E aí, depois disso, há a reforma espiritual. Concluindo, quando nós falávamos da família, da liderança da mulher em família, e por falar nessa casa Israel que foi reformada e restaurada, que fique bem claro o valor que nós temos como liderança espiritual, como voz profética, ao organizar e ao manter a nossa casa como um símbolo da nossa principal liderança. A figura da família está extremamente relacionada a nós como mulheres, como esposa, como mãe, como mulher definitivamente chamada por Deus para um papel estratégico na obra de restaurar a imagem de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus sobre toda a face da terra. Como diz Ellen White, a mão de uma mãe é a mão que balança esse berço e que também movimenta o mundo. Com certeza. Está nisso o grande valor da nossa liderança espiritual. Quando Uda está cuidando da sua casa, ela não tinha a pretensão de ser a mulher que traria a reforma espiritual para uma nação. Exato. Quando o nosso trabalho em casa, ele só tem como objetivo conduzir os nossos até os pés de Jesus, prepará-los para uma vida eterna, Deus pode nos usar como canais de bênção maior, de bênção para a nossa igreja, de bênção para a nossa sociedade. Quando o foco não está em nós, mas na missão que Jesus deixou para que pessoas sejam salvas, faz toda a diferença. E muitas pessoas são abençoadas. Que bonito isso, né? Quando nós cuidamos do nosso papel profético em casa e em família, esse papel se estende à liderança da igreja. Uma mulher que serve bem em casa, ela tem muito mais condição de servir bem como líder na sua igreja, na sua comunidade, por onde ela passar. Vamos falar de Áquila então e Priscila? Sim. Priscila, Áquila. Paulo fala tão bem deles. Eles muitas vezes saem da sua cidade para acompanhar Paulo nesse ministério. E nós encontramos que Áquila deu conselhos para Apolo neste ministério. E Priscila também dá. Em nenhum momento nós encontramos dizendo assim, a Bíblia dizendo, olha, o conselho de Áquila foi melhor. Ou o conselho de Priscila foi melhor. Ou Timóteo, é melhor que você não ande na companhia de Priscila? É melhor que você só ouça Áquila? Exatamente, nós encontramos ela tendo um papel importante neste ministério, de formar estes homens, de ajudar estes homens para o apostolado. Estes homens precisavam levar as mensagens, e pensa bem, Apolo, quando ele ia pregar, ele tinha uma grande multidão. No meio deste público existiam homens, mulheres e crianças. Uma mulher, ela sabe muito bem como instruir um homem para chegar ao coração de outra mulher. Porque ela tem as mesmas angústias, as mesmas expectativas. Esta mulher sabe como lidar com uma criança e ela pode instruir um homem. E faz parte do reino de Deus, homens escutando conselhos de mulheres, mulheres escutando conselhos de homens. Esse é o projeto de Deus. Nós encontramos Timóteo, um moço brilhante, a quem Paulo recomendava para todos. Mas Paulo o tempo todo lembra que Timóteo é filho de Eunice, neto de Lóide. Mulheres tementes a Deus. Outras duas mulheres que despontam como magníficas, uma grande liderança espiritual, mas que começa a sua liderança em casa, educando um menino. Com certeza. É o nosso chamado, é um chamado complexo,
Não é um chamado simples, porque ele é cheio de nuances que precisam ser consideradas. Mas a gente precisa ter um foco, uma certeza de quem somos, a certeza de qual é o nosso nome. E o nosso nome nem é este nome que carregamos na identidade, mas é a identidade dada por Deus de que somos servas do Deus Altíssimo e que Ele nos chama com um papel fundamental para o avanço dessa causa, para o adiantar-se da causa de Deus, indistintamente se é homem ou se é mulher. Mas o chamado de Deus nesses dias, como for em todos os tempos, é de que a mulher assuma o seu lugar de liderança e competência, revestida da misericórdia e da graça de Deus, da espiritualidade que Deus tem para dar a cada uma de nós. Há palavras que só nós mulheres podemos dizer, porque só nós vivemos experiências que o homem não vive, e só nós vivemos situações de que podemos compartilhar umas com as outras. Que Deus nos use para sermos lideranças firmes, eficazes e revestidas do Espírito Santo. Ele chamou a todas nós para uma missão. A missão de cuidar da nossa família, esta é para todos. E não precisa nem perguntar para Deus se esta é sua missão, porque ela é a sua missão. A partir disso, sempre pergunte para Deus: Senhor, o que queres mais que eu faça? Qual é a minha função na igreja, com as minhas? Me capacita. Me faça primeiro sentir que eu sou especial. Me faça olhar para mim e dizer assim: sou queridinha de Jesus. Ele me ama tanto que esse amor transborda do meu coração o suficiente para abundar em outras vidas. Que você sinta esse amor. Que nós sintamos esse amor todos os dias. E esse amor que move, né? E esse amor que nos move. Mas, Rosana, nós vamos encontrar no nosso dia a dia, novamente, dizendo das nossas dificuldades e nossas lutas, muitas mulheres e muitas líderes, portanto, frustradas, feridas, machucadas, como, por exemplo, nós podemos encontrar na Bíblia a figura de Mical. Mical, uma mulher absolutamente frustrada na relação com seu pai, na relação com seu marido, mas ela tinha toda uma história de ser colocada diante de nós hoje, talvez vista por nós hoje, como uma grande liderança que poderia ter sido por ser filha de um rei. O que aconteceu na vida de Mical e que pode acontecer na nossa vida hoje, que vai nos tirar a condição de sermos líderes verdadeiras? Existem muitos acontecimentos na nossa vida, existe uma história de vida que pode nos impactar de uma forma que não enxergamos o plano maior, que é o plano de sermos exemplo, de sermos líderes, de mostrarmos que Deus pode mudar qualquer história. Mical era filha de Saul, primeiro rei de uma nação, aclamado pelo povo, mas que um dia se distanciou de Deus. E no meio de uma confusão toda, Mical é dada como esposa para Davi. E ela amava Davi. Mas ela foi dada pelo seu pai como esposa. E agora ela se encontra numa situação: amo meu pai, mas sou casada com um homem quem Deus escolheu para substituir o meu pai, como uma evidência de que meu pai fracassou. De que meu pai agora é movido até por espíritos malignos. E eu estou aqui no meio desta confusão familiar, deste conflito familiar. Estou na minha casa e num momento muito específico, nós encontramos Davi voltando com a arca. E ela olha da janela e diz assim: o meu marido está chegando, o homem que amo. E ele vai vir e vai me abraçar e vai dizer que me ama, que esta vitória é nossa. Davi estava se solidificando como um rei, daquela nação. Ela olha da janela e vê aquele homem feliz no meio de uma festa. E ela está em casa sozinha. E quando este homem chega, ela diz assim: você me envergonha da forma que você se porta. E Davi até não a trata da forma que deveria tratar. E ela deixa-se marcar por esta história de um pai fracassado, de um marido que ela acha que deveria amá-la mais ainda. Mas ela talvez tinha nas mãos dela a oportunidade de dizer assim: a minha história não é legal. Eu encontro-me em uma situação onde estou dividida entre dois homens muito importantes na minha vida, mas eu posso provar para estas mulheres que nós somos capazes de reverter uma história. Eu posso ser a rainha que este reino precisa. Deus escolheu o meu marido para ser o rei, vou ser a mulher que Deus escolheu para ser rainha. E ela podia ter pego uma história aparentemente de fracasso e ter transformado aquela história de um exemplo de vida para outras mulheres em uma oportunidade de ser feliz. Quando ficamos muito ensimesmadas, vitimizadas,
com dó da nossa própria história, nós perdemos a oportunidade de sermos felizes e de termos um impacto positivo sobre a vida das pessoas. Porque todas nós, no nosso dia a dia, enfrentamos dificuldades. Nós temos os nossos desafios conjugais, nós temos os nossos desafios ao lidar com as crianças, com a sociedade e com a igreja. Por que não pegar tudo isso e dizer assim, posso mudar a história? Posso pegar tudo isso e construir algo bom, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas. Porque Deus mesmo diz no Evangelho que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Não é pouca vida não, é muita vida. É muita vida. Então, talvez, o grande erro de Mical, o principal erro de Mical, tenha sido colocar a sua fortaleza em pessoas. Ela procurou a referência do pai, não tinha. Ela então disse, agora eu vou ter um marido que vai me sustentar, eu vou ter um marido que vai sustentar minhas emoções, e agora sim, eu vou me encontrar como mulher e como líder. Falhou, porque Davi não surpreendeu nem atendeu às suas expectativas. E então, nesse processo de tirar, não tenho no pai, não tenho no marido, não tenho no pastor, eu não tenho nas pessoas, o que teria tornado Mical uma mulher diferente, com uma liderança eficiente? Se ela tivesse focado a sua existência no amor e na misericórdia de Deus. Sabemos que não é fácil olhar para o lado e não encontrar referências que nos digam isso de maneira concreta, mas é possível que você, como uma mulher que tem se colocado na direção da liderança, que queira exercer influência ou saiba que tem um chamado para exercer essa influência, no dia que você tirar os olhos de Deus e puser em pessoas, na resposta positiva de pessoas, nas palavras positivas que vão trazer aos seus ouvidos e vão lhe confortar no seu papel de líder, talvez você se perca. Porque são as pessoas que mais estão próximas de nós que muitas vezes nos abandonam. Sim. Quando muitas vezes nós precisávamos de uma palavra de conforto, de alguma coisa que nos fortalecesse, nos dissesse, vai que você consegue, essa palavra não vem. E para onde você vai se voltar para que essa palavra realmente venha com força, com a força que só ela tem? A palavra de Deus, para te fazer grande, vitoriosa, apesar dos pesares. Talvez isso seja alguma coisa que a gente precise deixar muito clara no nosso chamado como liderança. Pessoas vão nos desanimar, pessoas vão faltar conosco. Muitas vezes as provações grandes, reais, virão sobre nós. Como nós vamos sair dessa sem perder, contudo, o chamado que temos, o valor que temos como mulheres, líderes e capazes de influenciar? Se tão somente olharmos para Jesus. Se formos capazes de ver que Jesus amou as mulheres, chamou as mulheres, deu-se para as mulheres tanto quanto para homens. Então é o amor de Deus por nós que nos faz verdadeiras líderes, é o amor de Deus que nos torna líderes a partir do nosso serviço, da nossa entrega, da compaixão de Ana, da misericórdia, da disposição de Uda, apesar de ser ela uma dona de casa, mas ela era uma voz profética. Que lindo! Que seja para nós. E é sempre para nós. Todas as vezes que enfrentamos dificuldades, seja com as críticas que recebemos, nós precisamos sempre trazer todas essas informações e que isso desenvolve em nós a capacidade de reflexão. Porque muitas vezes as críticas, elas são válidas para o nosso crescimento, para melhorar o nosso ministério. Nós sabemos também que muitas pessoas vão tentar nos desanimar. Porque talvez elas tragam as suas próprias histórias de vida, a sua espiritualidade não está de acordo com o papel que elas exercem na igreja. Mas quando eu escuto alguém dizer que o que eu fiz não foi bom o suficiente, primeiro eu tenho que me perguntar, será que pode ser melhor? E fazer a pergunta principal, Senhor Jesus, o Senhor aceitou? Vou continuar fazendo, mesmo que muitas vezes não sou compreendida, mesmo que muitas vezes não sou aceita, eu vou continuar fazendo, porque eu faço para Ti. Da mesma forma que o Senhor não foi compreendido todas as vezes, da mesma forma que o Senhor suou gotas de sangue e nem os seus amigos mais próximos estavam ali para te sustentar, o Senhor continuou. Continuou porque a salvação era algo que te movia. O amor pelas pessoas era o que te dava forças para continuar. Então, mesmo que cansada, mesmo que ferida, eu vou. Eu vou porque é o Senhor que me sustenta. Amém. Rosana, obrigada. Que Deus continue sendo
o principal foco da tua vida, da tua existência, para te fazer servir e ajudar a tantas outras pessoas. Uma mulher moderna, carregando os traços das mulheres de sempre, aquelas mulheres que Deus chamou para uma liderança firme e espiritual. Onde você estiver, na posição que você estiver, que Deus te use sempre. Amém. A você para você aí de casa também, muito, muito especial é saber que você é amada do coração de Deus, que a liderança que Deus tem para você é, antes de tudo, uma liderança espiritual. Não é talvez a liderança da obra, do fazer, do executar, mas a liderança da sabedoria. A palavra de Deus chama a sabedoria de mulher. Salomão apresenta o conceito de sabedoria a partir da figura feminina. Que significado tem isso para você? E a nossa liderança não começa em pé diante de um grupo dizendo o que precisa ser feito ou motivando um grupo a realizar grandes obras, mas a nossa liderança começa ajoelhada aos pés de Jesus. A nossa liderança começa quando nós entendemos que Deus nos capacita quando Ele nos chama e Ele nos envia. Portanto, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós também, mulheres, com o sentido de que o Espírito Santo é que nos reveste, que a graça de Deus é que nos restaura, que o poder de Deus é que nos movimenta para frente e para o alto, rumo à direção do trono de Deus. Que você aprenda isso aos pés de Jesus, como fizera Marta e tantas outras mulheres que aprenderam ao longo da história que Jesus é que nos faz líderes e que nos envia aonde quer que Ele queira.